Olá, galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula aqui do canal Educação. Hoje, galera, nós temos um tema bastante especial, um tema bastante gostoso de falar. Eu adoro falar de musculação. É uma aula para mim e maravilhosa. Já disseram, gritaram aqui fora, top, né? É a minha vivência, a minha experiência. Se eu disser aqui quantos anos tem, vocês vão começar a fazer os cálculos, né, Thiago? De sala de musculação, eu tenho 20 anos de sala. Já pensou 20 anos? Agora em 2022, em abril, completei 20 anos de sala de musculação. E a musculação, para mim, hoje é uma das práticas corporais mais importantes. E eu costumo falar que essa prática corporal, ela tem acompanhado aí várias gerações, né? Muitas gerações. E um importante aliado, uma importante atividade aí para melhoria e qualidade de vida de várias pessoas, certo? Mas vamos saber primeiro o que é essa musculação, né? O que é esse termo musculação, o que significa. E a nossa aula hoje a gente vai trazer aqui para vocês conhecer as características da modalidade, a gente vai reconhecer aí e apreciar essas atividades com o dia a dia. E aí depois eu quero que vocês façam em casa, né? Pesquisar alguns nomes do fisiculturismo brasileiro, algumas pessoas que trazem esse trabalho, que hoje, para quem não sabe, fisiculturismo que foi tão marginalizado, hoje você vê aí uma gama imensa de atletas de fisiculturismo, né? Mas muitas pessoas não sabem diferenciar o que é o culturismo, o que é o halterofilismo, né? As pessoas acham que é a mesma coisa. Mas a gente vem trazendo aqui para vocês as diferenças. A gente vai trazendo aqui as diferenças para vocês poderem aí alcançar essa modalidade, ok? Então vamos começar a aula. Primeiro lembrando de um termo que a gente já falou bastante dele aqui na nossa aula, que é um termo que fala de ginástica, tá? Uma expressão, uma palavra grega, que significa, tá, ato ou efeito de fortificar o corpo. Ato ou efeito de fortificar o corpo. Galera, gimnastique significa ato ou efeito de fortificar o corpo. Ato ou efeito de fortificar o corpo. Isso é uma palavra bastante usada na antiguidade, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas desde a antiguidade, os homens já utilizavam formas e exercícios para fortificar esse corpo. Essa forma, esse exercício para fortificar o corpo, ele deu origem exatamente a essa definição aqui de musculação. Tá? Então, na antiguidade, os homens já usavam pedras, né? Bezerros. Essa história do bezerro é bem interessante. Pedras, bezerros, para levantar peso. E a história mais interessante, que diz que a origem da musculação, ela nasce exatamente na lenda, né, do Milos de Crotona. Milos de Crotona era um homem extremamente forte, ele era um atleta, e para ele melhorar os níveis de força dele, ele começou a fazer o treino levantando o bezerro. Não sei se vocês sabem, mas a partir do momento que você eleva um peso, né, você vai criando uma certa resistência àquele peso, ou seja, você vai ficando adaptado àquele peso. A partir do momento que você gera mais um pouquinho de carga, você está estimulando o teu corpo a mais cargas, né? E esse gerar de carga, ele vai aumentando, vai sendo algo que nós chamamos de progressão. Então, a partir do momento que eu vou estimulando, que eu vou treinando com mais carga, com mais carga, com mais carga, eu vou progredindo. Um dos princípios mais importantes, gente, da musculação é essa progressão.
Então, por que que a musculação, né, ela é tão eficiente? Porque a gente faz uma progressão de cargas, a gente faz uma progressão desse estímulo, tá? Então, a musculação, ela é um conjunto de exercícios, tá? De ginástica. Por que que eu falei que é um conjunto de exercício de ginástica? Porque a ginástica, lembra lá da palavra ginástica, ela vai fortificar o corpo. Gente, está tudo interligado, tudo conectado. Então, eu preciso desses exercícios para desenvolver e fortalecer os meus músculos, através de várias ações musculares, tá? Várias ações. Então, a musculação, todo mundo acha que é só para ficar gigante, né? Para ficar musculosão. E não é, gente, não é só isso, tá? Não é só ficar gigante, não é só ficar musculoso. O maior objetivo da musculação é deixar o teu corpo mais forte. Esse forte que a gente fala não significa dizer que é musculoso, tá? Ficar forte está relacionado a obter força. E essa força também está relacionada a ter resistência, né? Que são características físicas. Então, eu preciso ter força, eu preciso ter resistência para diversas ações do meu dia a dia. Então, eu vou falar um pouco dessa importância da musculação para N pessoas, né? A gente vai entender aqui qual a importância dessa musculação para N pessoas. Diante de tudo isso que eu falei, sobre ter força, ter resistência, eu quero que vocês digam para mim, tá? Quais benefícios, né? Quais benefícios a priori, né? A princípio, essa ginástica ela vai te favorecer, né? E quais pessoas devem praticar musculação? Quais? Certo? Então, eu vou deixar aí 2 minutos, vocês vão me respondendo e a gente volta já já.
Bora lá, dona Tereza Monteiro, boa noite, seja bem-vinda, princesa. Então, vamos lá, né, galera? Então, quando a gente fala de musculação, né, as pessoas já imaginam logo, musculação é para gente jovem, né? Musculação é para uma faixa etária ali de 20 até 40 anos, né? A galera já pensa logo assim, galera, esse é um erro gravíssimo, né? As pessoas acham que musculação é só para ficar musculoso, né? Como a gente falou, que musculação é puramente estético, tá? E que musculação não atinge todas as camadas, todas as faixas etárias. Então, musculação hoje, galera, hoje ela é a musculação para criança, a gente pode fazer, como a gente pode fazer para o idoso. Então, eu lembro que eu trabalhei, quando eu comecei há 20 anos atrás, eu trabalhei numa escola, numa academia, né? Que não é escola, foi minha primeira grande escola. Era uma academia que era voltada para o idoso. E até então se falava pouco sobre isso, né? Há 20 anos atrás não se falava muito disso. As pessoas falavam que a musculação era para pessoas jovens, né? O idoso tinha que estar na hidroginástica. O idoso não tinha que estar numa sala de musculação, né? Galera de Barra do Alcântara, muito bem, na Escola Firmo Rodrigues Sobreira, né? Na escola, estive nessa escola, viu? Tu sabe que eu estive nessa escola, né, Tereza? E aí, galera, essa prática da musculação, ela era uma coisa muito inatingível para os idosos, né? E por que que isso ficou hoje é tão evidente? A gente começou a estudar mais, a gente começou a ter bastante conhecimento sobre isso, tá? E a gente começou a entender que quanto mais massa muscular o meu idoso tem, mais jovem ele vai estar, mas não de jovialidade, não é transformar um idoso numa pessoa jovem, não é isso. É levar para esse idoso uma prática de exercício onde ele vai ganhar e melhorar a força. Uma das primeiras coisas, gente, que acontece com o idoso todos nós isso vai acontecendo, é a perda, tá? A gente tem uma perda considerável de força. E essa perda, ela é gradativa com a nossa perda de massa muscular. Então, o nosso processo de envelhecimento, ele é cruel, viu, gente? Por isso que envelhecer é tão caro. Envelhecer é um processo caro. Mais caro no sentido que a vida nos cobra do nosso corpo. Nosso corpo, ele fica cansado de verdade, né? E a gente acha, as pessoas acham que esse envelhecimento ele não vai ter consequências, né? Então, a gente pode evitar, desde jovens, que esse processo seja muito ruim para o nosso corpo. Então, o que eu posso fazer, o que a maioria de vocês podem fazer hoje, para que aos 60, 70 anos vocês não estejam muito ruins, né? Fisicamente. Eu preciso fazer uma prática sustentada nos princípios do treinamento com peso, tá? Para trazer respostas positivas para o meu corpo. Essas respostas fisiológicas, gente, ela só vai acontecer se eu aplicar os estímulos corretos. Então, o exercício físico, ele é um estímulo que eu vou aplicar, mas esse estímulo, ele tem que ser proposital, ele tem que ser um propósito, ele tem que ter um propósito e ele tem que ter vamos dizer, um objetivo. Então, por que que hoje a gente não preconiza mais, como a gente preconizava há 20 anos atrás, a hidroginástica para o idoso, né? Vou trazer aqui a ciência para vocês. Na hidroginástica, a gente não tem geração de impacto, né? A gente não gera impacto porque tem a água ali que absorve o impacto. Só o que que acontece? O idoso, ele perde a massa muscular. E a massa muscular, eu preciso ganhar novamente essa massa, né? Eu preciso melhorar essa massa que está sendo perdida, degradada com o processo de envelhecimento, né? A gente vai perdendo essa massa muscular. Então, na hidroginástica, como a gente não tem geração de impacto, lá os movimentos geralmente são mais suaves, e eu não tenho níveis de força aumentado lá. Por quê? Porque eu não estou fazendo força. Então, a musculação,
Quando eu vi, gente, há 20 anos atrás, uma senhorinha fazendo bicicleta, ela não caminhava. Praticamente ela não caminhava. Ela fazia bicicleta com as caneleiras amarradas nas pernas. Aí vocês vão me perguntar assim, por que ela fazia bicicleta? Eram coisas que eu via e não conseguia entender, né? Há 20 anos atrás eu era estudante, gente. E aí eu vi e não consegui entender por que ela precisava ter uma sobrecarga ali a mais, causando mais impacto nela, né? Por que eu precisava causar impacto no idoso? Porque através desse impacto, a gente tem ali um aumento da força, né? Porque imagina caminhar com 2 quilos na perna. No primeiro dia, você vai sentir aquele pesado, né? No segundo dia, tu vai sentir, mas tu vai sentir menos. No terceiro dia, tu vai sentir, mas tu vai sentir bem menos. Do quarto dia para frente, aquele 2 quilos já vai começar a ficar mais leve. E daí sucessivamente, né? Aí daí vai só crescendo, você não vai mais perceber aqueles 2 quilos. Então, o teu corpo ele vai sofrer uma adaptação, ele vai acostumar. E o acostumar disso vai te gerar força, né? Tu vai gerando, na realidade, tu vai acostumar, não, tu vai ganhar força. E, consequentemente, o teu corpo vai ganhando mais força, mais força e mais força. Então, o que eu preciso, né, dentro da musculação? Uma das coisas que a gente trabalha é a força, mas tem várias outras variáveis que a gente também trabalha na musculação, como a resistência anaeróbica, resistência muscular, resistência aeróbica, certo? A gente tem várias resistências sendo trabalhada ali, ok? Então, galera, a gente vai trabalhando várias capacidades físicas, né? Várias. Então, eu trabalho força porque eu falei da força porque é das principais qualidades físicas que o idoso perde. Aí, galera, quando eu via, né, o idoso tendo que caminhar na esteira, professor, então por que a gente não aumenta a velocidade dessa esteira para o idoso? Gente, porque ele mal consegue caminhar. Então, eu vou aumentar a sobrecarga colocando um pezinho na perna dele. Aí, a partir do momento que ele já começa a ter força para levantar aquele pezinho, quando tu tirar, ele vai caminhar, oxe, vai achar muito leve. E aí, tu gerou força ali, tu gerou força naquele idoso, tá? Então, são várias, eu tô falando aqui de uma única alternativa, mas são milhares de possibilidades que a musculação oferece para esse idoso. Então, galera, hoje, nós colocamos mais idosos na sala de musculação do que há 20 anos atrás, porque a gente adquiriu mais conhecimento, a gente tem mais substância científica para falar sobre isso, né? Então, antigamente, as pessoas achavam que o idoso ia morrer de osteoporose, né? Tinha que fazer hidroginástica. Osteoporose, gente, é a perda da massa óssea. Tá? Como é que eu ganho osso? Causando impacto que a hidroginástica não oferece. Então, se eu provoco o impacto que a musculação vai oferecer, por que eu vou botar o idoso na hidroginástica? Entendeu o lance? Então, o impacto que eu quero produzir no osso, ele só é gerado através do impacto que eu forneço na massa muscular. Então, a massa muscular ela está diretamente ligada com o ganho da massa óssea. Então, se eu ganho massa muscular, automaticamente eu ganho a massa óssea. Isso é, gente, a ação dos osteoblastos em cima dos osteoclastos, que são células musculares responsáveis pela produção, tá, de osso. Tá? Então, quando eu tenho as células osteoblastos produzindo osso, as células osteoclastos não vão entrar em ação, que elas degradam o osso, os osteoclastos, tá? Então, eu preciso acionar ali as células produtoras de osso. E o exercício físico com impacto vai me ajudar, tá bom? Então, como eu falei para vocês, né, existem vários relatos da musculação, vários relatos dessa história. Eu falei para vocês do Milos de Crotona. O Milos de Crotona, ele era um atleta, tá? E para aumentar a sobrecarga dele, ele usou um bezerro, colocou esse bezerro nas costas e andava, né, com esse bezerro nas costas. Então, à medida que o bezerro ia crescendo, a sobrecarga ia o quê? Aumentando. Então, um dos princípios mais importantes da sobrecarga,
né, a evolução progressiva da carga. Então, o que a gente faz na musculação? A gente utiliza aparelhos que a gente pode aumentar a carga facilmente, né? A gente utiliza barras, anilhas, pesos que vão ali aumentar essa carga, certo? Então, como é que eu faço isso, gente? Eu utilizo o conhecimento, óbvio, de um profissional de educação física. O professor de educação física, ele vai avaliar, né, como você comporta ali a sua capacidade como é que eu posso dizer? A sua capacidade física de entender as suas demandas, né? Ele vai avaliar suas demandas, ele vai avaliar suas necessidades e vai prescrever o treino baseado naquilo que você está se propondo, tá? E a partir do momento que você vai dando evoluções, a partir do momento que você vai se adaptando a determinados treinos, a determinado exercício, vai havendo ali a progressão de cargas, tá? Então, é isso. Então, quando a gente faz o treino de musculação, a gente vai ali pensando nas cargas, na progressão de cargas, né? E aí eu falei do idoso, mas eu comecei falando também que as crianças hoje podem fazer musculação. Não é muito comum, né? As pessoas dizem assim, professora, eu nunca vi criança, eu achava que criança nem poderia. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Por que a criança não pode ir para a sala de musculação? Qual seria a justificativa que vocês têm em mente, né, de uma criança não poder praticar musculação? Qual seria a justificativa? Vou deixar 2 minutos e vocês me respondem aí já já. Vamos lá. Vamos lá, galera. Então, o que acontece, né? Por que as crianças não poderiam fazer musculação, né? Surgiram aqui as dúvidas aqui nos bastidores. Por que as crianças, se falava tanto que as crianças tinham prejuízo no crescimento, né? Uma das
das teorias é que as crianças teriam prejuízo no crescimento. Existem alguns exercícios na musculação que a gente chama de exercícios compressores, né? Que são exercícios que vão comprimir as articulações, né? Isso, de fato, para algumas crianças e precisa ser estudado mais a respeito disso. Não existe uma evidência gigantesca que prove que houve uma perda de crescimento por conta de um exercício, né? O fato é que sabia-se antigamente que as crianças não poderiam fazer força porque não iriam crescer, né? Isso é completamente errado, até porque, assim, quanto mais estímulos fisiológicos benéficos tu dá para o teu corpo, mais esse corpo tende a se desenvolver de forma mais saudável, de forma mais harmoniosa. Então, crianças que fazem exercício, crianças que fazem esporte, elas tendem a se desenvolver melhor. Se você for atrás, se você for buscar na literatura, o exercício ele só traz benefícios, né? Só traz benefícios. E a musculação, de forma orientada, de forma correta, né? Porque o que acontece? Se fala muito que vai prejudicar o crescimento. Mas se fala de exercícios que não são ideais, né? Exercícios que não são adaptáveis, né? Porque os aparelhos, as máquinas, elas são para pessoas grandes, pessoas adultas. Por exemplo, tem máquina, gente, só para vocês terem ideia, a população do Brasil, as mulheres, elas não são grandes. As mulheres do Nordeste também tem um pouquinho disso, né? As mulheres do Nordeste também não são tão grandes, né? A estatura da mulher nordestina vai ali na casa de 1,70 m, não ultrapassa muito isso, né? Então, algumas máquinas, por exemplo, da Hammer, que é uma máquina americana, ela não é para o nosso padrão, né? São máquinas extremamente grandes, que precisam ali de certas adaptações. A gente faz algumas adaptações em algumas máquinas, por exemplo, eu tenho 1,60 m, eu tenho que fazer algumas adaptações. Porque na biomecânica da máquina, eu não consigo estimular minha fibra como eu deveria, certo? Então, alguns exercícios para as crianças, eles não seriam ideais, não porque ele vai comprimir ali a articulação, porque ele vai achatar a coluna, né? As pessoas dizem, vai achatar a coluna, a pessoa não vai crescer mais, o osso não está preparado. O osso está muito bem preparado, gente. Ali o osso está forte demais, bom para treinar, tá? Então, ganhar massa muscular sempre é bom, tá? Ganhar massa muscular nunca é ruim. E as pessoas acham que obter força, vai ficar musculoso, uma criança musculosa. Primeiro que eles não vão conseguir desenvolver esse nível de força absurdo, né, para ficar musculoso e tal. Mas a criança, ela vai melhorar a qualidade de vida dela, ela vai melhorar vários estímulos e muitas pessoas gostam, muitas crianças vão querer estar na musculação, como também muitas crianças não vão querer estar na musculação, porque a musculação realmente treinar fisicamente não é algo todo dia prazeroso. Eu treino todos os dias. Aí vocês vão me perguntar assim, professora, tu vai todos os dias feliz? Não, eu tô mentindo se eu disser isso. Hoje mesmo eu fui sem querer ir. Mas fui. Sábado eu fui, eu treinei 25 minutos, assim, minha cabeça estava péssima no sábado. Eu fui por desencargo de consciência mesmo, pela disciplina. Meu treino de sábado foi literalmente, né, uma coisa bem ruim, não foi legal, mas eu fui pela disciplina. E treinar fisicamente, ele causa o estresse, ele causa ali a dor, ele causa o desconforto que muita gente não quer passar pelo desconforto do exercício. Então, às vezes, a questão da criança treinar está mais ligada com a questão treinar a musculação mais pelo estresse físico que a criança não quer se submeter, né? Normal. A criança quer se divertir, a criança quer pular, a criança quer brincar, que é muito natural para a idade, né? Conveniente. Então, o que de fato poderia não ser favorável para as crianças era esse aspecto do treinamento físico, que de fato realmente é muito desgastante, né? Treinar. Hoje eu terminei o leg. Deixa eu dizer para vocês quanto eu terminei o leg. 4 de 45, faz o cálculo aí, Thiago.
4 de 45 dá quanto? Leg press, um aparelho de perna. 180 duas vezes 360, né? 360 mais 140. 400? Não, 500, né? Não, 360 mais 140. 500. Terminei hoje o leg com 500 quilos. 500 quilos, ó, a brincadeira, né? Gente, botar força não é legal, né? A gente diz assim, não é legal porque é cansativo. Aí hoje eu cheguei aqui de tarde para trabalhar, eu treinei de manhã. Eu estou de férias de um dos meus trabalhos, né? O trabalho da manhã. Estou de férias. E aí eu fui para academia de manhã. Então, botei 500 quilos no leg e cheguei aqui morta de cansada, né? Com as pernas assim, fadigadas. Aí eu lembrei do treino de perna, né? 500 quilos no leg. Fiz 6 séries nessa carga aí. Aí, detalhe, gente. Trabalhar força. Força é exatamente uma das habilidades, das capacidades físicas que a gente treina na musculação, né? Por que eu estou trabalhando força? Para desenvolver meus níveis de força, para melhorar meus níveis de força. Então, mas, professora, por que tu bota tanta carga, né? Por que eu coloco carga? Porque eu quero melhorar o meu desempenho na força. Por quê? Porque eu quero executar as minhas tarefas da vida diária com menos estresse fisiológico, eu quero estar adaptada. Eu poderia mostrar agora para vocês uma foto de uma colega minha, ela tem 63 anos de idade. Eu poderia mostrar 2 corpos de 2 pessoas com 63 anos de idade. Gente, ela tem 63 anos de idade, essa minha colega, e o corpo dela dá de chicote em mulheres de 25 anos. Eu até lembro que eu falei até assim, mandei até para minha sogra, é a mesma idade da minha sogra. E a minha sogra é completamente sedentária. Completamente sedentária. E eu mostrei a foto dessa minha colega, que são 2 opostos, são 2 extremos. Uma mulher extremamente musculosa, com 63 anos de idade, e outra completamente gorda, sobrepeso, doente fisicamente, cardiopata, diabética. Aí vocês me perguntam, é sobre estética? Não é sobre estética. Essa de 63, o corpo dela já dá sinais de envelhecimento. O rosto já não é mais igual, a mão já não é mais igual, né? Porque as pessoas acham que envelhecer é só cabelo, né? Que vai ficar grisalho. Não, mas a tua pele envelhece, né? Ela dá sinais de envelhecimento. Mas fisicamente tu olhar, tu diz assim, caramba, que corpo é esse? A mulher tem 63 anos. Gente, ela bota mais peso do que eu, viu? Mais peso do que eu. No agachamento, acho que ela faz com 100 quilos de agachamento, só para vocês terem ideia. A mulher, ó, aqui o leg, ó. Ó o leg. O leg é esse, tá, galera? Hoje eu terminei ele com 500 quilos. Então, galera, treino de força é um treino mais aplicado dentro da sala de musculação, né? Geralmente a gente faz para quê? Para desenvolver ali a nossa força. Mas existe o treino de resistência também, tá? As pessoas pensam assim, ah, professora, para eu ficar musculosa, eu tenho que treinar só força? Não. Eu posso treinar resistência também, ok? Mas para eu treinar resistência, eu preciso estar ali com os meus níveis, né, de força. Eu preciso ter um determinado nível de força para treinar resistência. Então, são variáveis que ficam ali se auxiliando, tá? Então, por exemplo, você colocar um idoso, por exemplo, para levantar, para sentar e levantar. Vocês acham que ali é o quê? Quando eu coloco um idoso para sentar e levantar, vocês acham que ele está executando o quê? Resistência ou força? Um minutinho, Tiago.
nós estávamos falando aqui sobre as calistenias, né? E as pessoas acham que calistenia, né, é um termo novo, é um termo super velho, é um tipo de exercício que é com o próprio peso do corpo. Só para tu ter ideia, Ruth, eu fazia pouco tempo atrás, quando eu tinha 13 anos de idade, ó, pouquíssimo tempo, 13 anos de idade. Eu já fazia calistenia, mas já é muito mais antigo. Calistenia tem aí, gente, para mais de, sei lá, fazia calistenia. Calistenia é muito antigo. É sobre isso, né, Tiago? Então, galera, aí a gente falou de força, né? A gente falou de potência também. Só que tem um detalhe muito importante, né? Eu perguntei para vocês o que o idoso está fazendo quando ele senta e levanta, né? Um dos exercícios muito importantes que a gente tem que estimular o idoso a fazer é ele sentar e se levantar. Então, galera, a primeira coisa que o idoso ele vai ser acionado ali realmente é a força, né? Por que a força? Porque ele precisa da força para se levantar. Mas ao passo que ele precisa da força para levantar, ele precisa da força para sentar, certo? Ele precisa da força excêntrica e da força concêntrica. São dois tipos de força, uma força de contração e outra força de relaxamento. Essa força, gente, quando ele vai sentar, é uma força absurda. Por isso que você vê um idoso, né, quando ele vai sentar com muita dificuldade para sentar, né, se segurando nas coisas, e para levantar pior ainda. Então, ali falta força muscular de coxa, força muscular de tronco, força muscular de abdômen, força muscular da perna, né? Do bumbum, falta força de tudo. Mas se a gente começar a treinar esse idoso, ele vai adquirindo também, além da força, outra capacidade física, que é a resistência. Gente, por que o idoso ele não fica muito tempo em pé? Por que ele não consegue ficar muito tempo em pé? É judiação se você colocar um idoso muito tempo em pé. Por quê? Porque ele já perdeu a resistência. Ele não suporta mais ficar muito tempo. O muito tempo, gente, o tempo a mais, a gente chama isso de resistência, tá? Então, a resistência é um condicionamento de tempo. Vamos dizer que é um condicionamento de tipo de tempo. Ou seja, quando você faz mais repetição, é quando você faz mais um determinado tempo, tá? E a força, geralmente a força, gente, é um momento ali de explosão, que a gente precisa de um exercício de explosão. Por exemplo, por que o idoso, se ele tropeçar, ele cai? Ele não consegue ter, por exemplo, não é nem o equilíbrio, mas ele não tem aquela força de reação de um jovem, né? Já tropeçou e quase caiu e não caiu. Acabei de acontecer isso aqui comigo aqui no estacionamento. Eu fui sair do carro, eu tropecei e não caí. Sabe por quê? Porque eu tenho força de reação. O idoso não tem. Essa força que ele não tem de reação é gerado lá na força, que também é gerado nisso aqui, ó, na potência. Então, potência, gente, é muito importante para o idoso. Por quê? Porque ele perde a capacidade funcional, tá? De colocar ali rapidez nos movimentos, né? Explosão no movimento. Então, essa explosão, como caminhar, subir escadas, levantar objetos, gerado pela força, ele não vai conseguir fazer com potência. Já viu um idoso batendo numa pessoa como é? Parece que o murro vai em câmera lenta, né? Já viu, Thiago? Ah, pai, quando eu corria na frente do meu avô, que ele ia assim, peraí, que vai batendo em câmera lenta, né? Gente, hã? Ó, slow motion. Peraí, menina. Os meus filhos mesmo saem correndo na frente da minha mãe não tem mais velocidade, né? E aí, meu filho, realmente, o menino é sal na muleira da véia, literalmente. A mamãe diz, pense no menino saliente, é o meu. Mas na hora que ele me vê, ele se mija todinho. Ele fica quietinho na mesma hora, viu, Thiago? Bota a moral. Gente, mas o menino tripudia da pobre da véia. Por quê? A pobre não tem mais força de reação. Então, daqui que ela vai correr para pegar o menino deu 3 voltas nela. É isso aqui, gente. Ó, o idoso ele perde a potência. Então, por que eu tenho que trabalhar isso? Eu tenho que trabalhar força para eu gerar potência também. Então, para eu ter potência, eu preciso gerar força. Então, olha só. A perda da potência
ela talvez seja o fator mais importante na dependência que o idoso, né, adquire para desenvolver as suas atividades cotidianas, certo? Olha aqui a explicação, está ligada exatamente na diminuição da síntese proteica, como a gente falou, a síntese proteica, gente, é a fabricação de célula muscular, né? Fabricar músculo. Então, quando a gente tem uma diminuição nessa fabricação de músculo, consequentemente, a gente não vai ter ali a geração de maior motor de força, né? Que é o músculo. Então, quem gera força na gente é o músculo. Se eu estou perdendo músculo, eu estou perdendo força e, consequentemente, a potência, ok? E é sobre isso, galera. Nossa aula vai acabando por aqui, tá bom? A gente vai se encontrar aí na próxima semana, tá bom? Beijos, até mais, tchau, tchau.